Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de JavaScript. E hoje a nossa aula é sobre eventos. Em resumo, a gente já falou sobre eventos nas aulas anteriores, né? Adicionando eventos de forma prática. Mas só para a gente entender em uma aula específica a respeito disso, existem vários tipos de eventos que podem ser adicionados de duas formas específicas. A primeira delas é dentro da própria tag. Então a gente vai adicionar a palavra on e o tipo do evento que a gente quer criar, por exemplo, onClick. E aí todas as vezes que esse botão, no caso aqui, que é o input, for clicado, ele vai chamar uma function. E aí a gente vai colocar aqui F1, que vai ser o nome da nossa função. Então, vou criar essa F1 aqui, function F1. E aí, eu posso fazer um alert só para mostrar que essa function está funcionando. Função 1 funcionando. Quando eu atualizo a minha página e clico em adicionar, ele mostra o alert com função 1 funcionando. Agora, se eu quiser pegar alguma informação específica dessa função, eu posso passar um parâmetro aqui dentro do F1. No onClick eu preciso escrever que é a palavra reservada this. Essa palavra reservada this significa este. Então, quando eu faço isso e passo essa informação para a minha função, eu estou passando todos os dados respectivos ao botão que foi clicado. Então, se por exemplo, se fosse uma div que tivesse com um onClick, ele vai passar todos os dados da div, tipo o texto que está dentro, o código HTML que tem dentro daquela div. Se fosse um parágrafo, por exemplo, se fosse esse LI aqui e eu colocar o onClick ali, ele vai passar todas as informações, o texto, aquelas informações que a gente viu lá, as características, os atributos, todos daquele elemento. Então, por exemplo, quando eu escrevo a palavra reservada this e eu venho aqui, como eu passei uma informação por meio do parâmetro, eu preciso receber essa informação. Eu vou colocar aqui elemento, o nome. E eu vou mostrar na tela a informação, por exemplo, função 1 funcionando. Vou tirar esse texto. E agora eu vou colocar elemento, ponto, e aí eu posso acessar qualquer característica dele. Por exemplo, type. Vou atualizar minha página. Quando eu clico em adicionar, o type desse elemento é o button. Então, eu estou passando, quando eu utilizo o this, eu estou passando a informação geral desse elemento. Um exemplo que a gente tem nas nossas aulas é a calculadora, por exemplo. Quando eu clicar no botão específico de um número, eu quero passar todas as informações e conseguir resgatar e pegar o número que eu estou clicando. Tá? Então, essa é uma das formas de utilizar o evento. A outra forma que eu tenho de utilizar eventos é por meio de uma function chamada addEventListener. Como que eu faço isso? Eu primeiro seleciono um elemento. Então vou colocar aqui, por exemplo, vou selecionar o H1, let título, e aí eu vou colocar document.querySelector e vou selecionar o H1. E aí, a partir dessa seleção, eu adiciono o evento addEventListener. A primeira informação que eu passo no addEventListener é o tipo do evento. No nosso caso, eu vou colocar aqui um evento mouseOver, que é o passar o mouse sobre. E todas as vezes que eu passar o mouse sobre, ele vai chamar a função F2. Certo? Preciso criar a function F2. E vou colocar um alert também, falando função F2
funcionando. Atualizo minha página. E aí, quando eu passo o mouse sobre o elemento H1, como não é uma função de clique, é uma função, um evento de mouse over, passei o mouse sobre, função funcionando. E aí, da mesma forma que eu passo no onClick o this, quando eu utilizo o Add Event Listener, ele já passa de forma automática essa informação. E aí eu posso adicionar aqui o elemento, não preciso colocar na chamada do Event Listener, só na recepção da função, no caso aqui dentro do F2, igual eu coloquei no F1. E aí, se eu quiser mostrar a informação do texto que está dentro do H1, eu vou colocar elemento. Nesse caso aqui, além de colocar o nome da variável, quando eu utilizo o Add Event Listener, eu preciso colocar também a instrução target. E aí, se eu quiser mostrar o texto, inner text. E aí eu vou fazer o teste. Cliquei, salvei, atualizei, passei o mouse sobre, olha o que ele apareceu para mim, o texto de dentro do elemento que está com o evento, certo? Então são as duas formas que eu tenho de adicionar um evento, ou direto na própria tag, ou então utilizando o Add Event Listener. Primeiro seleciono o elemento, aplico o escutador de eventos, né? Esse Add Event Listener ele fica esperando durante toda a execução da página. Quando acontecer o evento, ele chama a função, ou seja, quando eu passar o mouse sobre o título, que é o H1, ele vai chamar a função F2, e a função F2 ele vai mostrar o texto de dentro daquele elemento que eu passei o mouse, no nosso caso aqui o H1, tá? Então, ou dessa forma ou dessa forma, beleza? Até a próxima aula.